Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher, nós vamos falar sobre os alertas, sobre mudanças hormonais e riscos silenciosos para a saúde da mulher aqui no Entrevistas DPE. Nós vamos falar, sabe do quê? De uma coisa aí que gera uma polêmica, uma dúvida tremenda na vida de muitas mulheres. A menopausa é um marco natural na vida de toda mulher, mas muitas vezes cercado por silêncio, dúvidas e estigmas também. Então, hoje aqui a gente vai conversar com a ginecologista e mastologista, a doutora Daiane Amorim, que vai nos conduzir aí com essa conversa aberta, maravilhosa, nos trazendo informação e tirando todas as nossas dúvidas, porque é disso que a gente precisa, de muita informação e retirar aí essas dúvidas que nos consomem aí todos os dias. Seja muito bem-vinda, doutora Daiane, ao Entrevistas DPE. Prazer, uma honra te receber aqui e dizer que você é sempre muito bem-vinda. Já esteve aqui uma vez Sim. conosco, né, um tempo atrás, e agora está retornando. Seja bem-vinda de volta. E, para nosso começo de conversa, o que é exatamente a menopausa e como identificá-la clinicamente? Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando aquilo que a gente já aprendeu, e precisamos sim informar, porque eu acho que quanto mais informação, a palavra fala que a verdade liberta, né? Exatamente, com então, certeza. Conhecimento de verdade liberta, a gente precisa libertar, de fato, muitas mulheres. Outra vez que a gente veio por aqui, a pauta também era menopausa e foi muito divertido. Para a gente começar realmente definindo a menopausa, eu acho que realmente é a base da nossa conversa hoje. Porque isso gera realmente muita dúvida. Né? As mulheres têm muitos sintomas, mas aí algumas mulheres ainda menstruam e ela fala, mas é menopausa, mas não é menopausa? E aí ela vai às vezes no médico. E aí ele fala, não, você não está menstruando, então não é menopausa. E aí vamos definir menopausa e eu vou falar um pouquinho do que significa pré-menopausa, pós-menopausa, para que a gente possa, de fato, tirar aí as dúvidas e esses tabus que tanto atormentam muitas mulheres. Exatamente. Então, menopausa é o nome que nós damos à última menstruação. Pronto. E a gente só consegue definir que a mulher entrou, né, ou passou por essa data quando ela passa 1 ano sem menstruar. Por quê? Porque muitas vezes no período ali da transição da mulher da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva, né, que a menopausa é o encerramento da fase produtiva, acontece de ter as oscilações da mulher. Menstrua mês sim, passa 2, 3, não. Eu costumo falar que esse período é igual o carro que a bateria tá capenga, que aí a bateria vai embora, aí o carro morre, e aí você vai dar uma chupetinha e aí o carro volta. Exato. E aí ele passa mais 2, 3 meses menstruando. Vai pegando, né? No tranco. Pegando ali, no tranco. Então a mulher é mais ou menos isso. O ovário falece, capenga, e aí daqui a pouco o sistema central, a menstruação é tão importante que o sistema central fica meio enlouquecido. Fica assim instável, né? E aí ela passa a menstruar 2, 3 meses de novo, aí para de novo. E aí quando ela para de menstruar, passa 1 ano sem menstruar, a gente dá aquela data da automenstruação, o nome de menopausa. Mas o que é bem interessante da gente entender e saber é a diferença que o pessoal tem falado muito sobre climatério ou transição menopausal. Isso, que aí é para mim, a grande cereja do bolo. É aí que eu acho que mora 99% das dúvidas. Exatamente, né? Exatamente. Porque elas ainda menstruam, e aí o climatério, ou esse período, essa transição menopausal, esse período pode durar, em média, de 5 a 10 anos. Nossa! Então, antes que a automenstruação dela realmente chegue, ela pode estar sofrendo com os sintomas desse período, desse climatério, até 10 anos antes. Então, e o que é difícil para a mulher é que ela sente os sintomas. Então, às vezes ela tem alguns calorões, ela já não tem energia, ela já não tem libido, ela já não tem memória, o cabelo dela já começa a ficar mais fraco, mas aí alguém olha para ela e fala assim, mas você menstrua? Então, não é menopausa. E ela passa sofrendo
até que a outra menstruação dela chegue. Nossa. Exatamente. Só que a gente já pode fazer muita coisa para a mulher no período de transição menopausal. Para a gente entender o que é uma transição menopausal, a gente precisa entender que os hormônios eles não vão embora de uma vez. A mulher menstruava hoje, aí o ovário falece e ela para de menstruar, ponto, e cai todos os hormônios. Não. A mulher ela tem produção, de maneira geral, de 3 hormônios que faz ela, né, ter a vitalidade, a energia, que é a testosterona, que a título de conhecimento começa a cair depois dos 20 anos. Aos 35 anos a gente já tem uma testosterona baixa do ideal, e aí trazer o diferencial de normal e ideal. Eu trabalho muito com isso. Por quê? Porque alguém olha o exame de uma paciente, ou a própria paciente, e ela fala, mas eu tô com 45 anos. É normal que aos 45 anos eu tenha testosterona baixa. É normal. É bom? Nem sempre o que é normal e o que é comum é ideal. Hoje a gente tem visto tantas mulheres sofrendo, né? E as pessoas, de maneira geral, com ansiedade. E tá começando a virar comum. Mas não é porque é comum que é bom e não é porque é comum que é ideal. Então, os hormônios, eu olho para eles dessa forma. Então, é normal que a mulher de 40 a 45 tenha testosterona baixa, mas isso não é bom. Então, a testosterona começa a cair primeiro. E depois dos 40 anos, a progesterona começa a cair. E aí, a progesterona começa a cair, a gente tem o que a gente chama de predominância estrogênica, e as pacientes começam a sangrar. E elas começam algumas relatam uma cachoeira de sangue. Exatamente. Alguém se anunciou aí, né? Eu não queria dizer não, mas eu acho que o exatamente dela, que vocês não estão aqui, mas o olhinho dela brilhou. Meu Deus, ela tá me lendo, ela tá me entendendo. Que isso? Gente, ela tá falando um monte de coisa. Cara, que a pessoa acaba se identificando ali com uma série de coisas, sem querer se entregar, doutora, mas já me entreguei. Mas foi total, você não foi mais forte que você. Foi mais forte. Mas não tem problema. Não, a gente é tá aqui bem-vindo. abertamente. E é o bom isso, é entender que somos todas mulheres, vivemos dores, sabores e dessabores, né? Exatamente. Então, entender isso é importante, porque agora a gente consegue entender por quê. Opa, quem faz equilíbrio, né, da menstruação e algumas outras situações, precisa ter uma dança legal entre progesterona e estradiol. Nesse período, a gente perde progesterona. E aí, a mulher começa a ter os primeiros sinais. Insônia, a mulher já não consegue dormir bem, começa a ficar muito irritada e começa a sangrar muito. Meu Deus, por quê? Falta de progesterona. E o que é que a gente faz nessa fase? Dá progesterona para ela. Então, eu faço equilíbrio. Minha paciente, ela não sofre para chegar na menopausa, nem muito menos depois, né? Porque a gente já vem, quando ela vai descendo, começa a ter esses declínios aí dos hormônios, a gente já vai repõe progesterona. Inicialmente, a gente vai equilibrando isso, até que, de fato, ela entra na menopausa clássica, que aí ela perde testosterona, ela começou a perder aos 20 anos. 35, ela já tem quase, né, uma dose, uma referência muito ruim já. 40 anos, começa a perder progesterona. A gente vai resolvendo. Quando, de fato, ela para de menstruar, mulher brasileira entra na menopausa por volta dos 50 anos. E aí ela já perdeu tudo, progesterona, né, estradiol. Aí a gente faz a reposição de tudo. Mas a ideia é que essa mulher não sofra até chegar na menopausa. Porque acontece muito, né, doutora, da mulher passar por todos esses sintomas e não procurar ajuda. Daí ela tem que fazer a reposição hormonal. E acontece também, existe aí uma idade considerada, né, normal para a menopausa acontecer, porque eu já vi relatos de mulheres que tiveram a menopausa precoce e aquela, mais ou menos, o período. Qual é o período correto, doutora? Pronto. Explica pra gente. Perfeito. Como eu falei, a mulher brasileira, a média é entrar na menopausa aos 50 anos. Essa é a média. Então, a grande maioria entra por volta dos 48, 52, essa é a média. Menopausa precoce, a gente considera quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos. Paciente após 40 anos, qualquer mulher pode ter falência ovariana, pode entrar em menopausa. Isso não é precoce. Precoce é quando a paciente entra na menopausa, por exemplo, aos 39, 38. Isso muito acontece. Cedo, né? Isso. Muito cedo isso. Ali ela já deixou de ovular, já deixou de vir suas regras, então é aí que tudo acontece. Isso, e é aí que o declínio todo acontece. É aí que o declínio continua acontecendo, né? Porque o declínio ele já começa ali, como eu falei, de 5 a 10 anos antes da menopausa de fato acontecer. Mas aí, quando a menopausa acontece plenamente, ou seja, a mulher realmente para de menstruar, isso quer dizer que o ovário faleceu. E aí eu quero trazer vocês para pensar um pouquinho. Nós somos, para a natureza, olhados como animais.
E a natureza só valida aquelas pessoas que podem procriar. A natureza, ela está pensando em procriação. Então, enquanto a gente está, né, com esse fluxo acontecendo, né, as regras naturais na vida reprodutiva, nosso sistema é um. Então, a minha plasticidade endotelial dos vasos é uma. Então, normalmente, nessa fase, a mulher, de maneira geral, não tem hipertensão. O nosso metabolismo acontece, a gente, né, tem um metabolismo onde a gente come e a gente equilibra ali peso. Só que, quando o ovário falece, o que é que o sistema entende? A natureza fala que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Morre. Depois de reproduzir, o ovário falece, por volta aí desses 40, 50 anos. E aí ela vai dizer, opa, ok, pra que ela vai estar aqui? E aí, não à toa, em média 5 anos pós-menopausa, a mulher ela é hipertensa, diabética, tem dificuldade de perder peso. Nossa, se acarreta tudo isso, gente. Porque assim a gente acaba acreditando aí nos ditos populares do dia a dia. E por isso toda informação é muito bem-vinda. Porque, porque a mulher passou dos 40, então começa a aparecer muitas coisas. Mas isso dá-se a menopausa. Perfeito. Gente, eu não sabia, doutora. Eu costumo falar que o envelhecimento é uma resposta da perda hormonal. Nossa. É uma resposta, né? A própria perda, a dificuldade de perder peso, o armazenamento de gordura visceral. Pega uma criança que não tem hormônio. Se você pegar uma criança que tem sobrepeso, ela tem barriguinha. Eu, aos 9 anos, tinha um bucho. Olha só. E aí, quando ela passa da menopausa, ela não tem mais hormônio, onde é que ela guarda gordura? Na região central. Não à toa, as mulheres começam a ter uma circunferência, né, abdominal. E, eu não tinha essa barriga antes. Isso é muito... Por quê? Porque, infelizmente, a falta do hormônio faz isso. Gente, olha só. Então, a reposição hormonal nesse período em que a mulher está sentindo esses sintomas, já está pensando que está chegando na menopausa, ela pode estar no climatério, e isso muda de pessoa para pessoa, né? Claro. Então, aí, se ela já está sentindo que o fluxo está aumentando, né? Está sentindo aí a pele seca, os calorões e várias outras coisas, então é hora de procurar um médico. Sim. Sim. Uma das primeiras, uns sinais subclínicos, assim, sabe, sutil, que eu percebo, assim, nesse período inicial, é uma fraqueza fora do comum. Ela já... A pessoa se anunciando aqui, gente. Ela já acorda cansada. Meu Deus, ela não dorme bem. Então, a insônia e esse cansaço excessivo, para mim, é um dos primeiros sintomas. Eu não tenho vergonha de falar, porque realmente eu tenho fibromialgia associada à ansiedade, mas todo dia eu acordo, já estou com 48 anos, mas todo dia eu acordo cansada, muito cansada, parece assim que eu estava numa batalha. Ao invés de dormir, repousar, acordar com o corpo renovado, não é bem assim. Sim. Eu acordo muito cansada e vou pegando no tranco durante o dia. Isso é péssimo, né? Aí você vê, 48. Fraqueza. Me alimento muito bem. Né? Então, exato. Então, a gente tem que observar isso. 48 anos. Se a gente coloca aí, a média da mulher brasileira é 50 anos, provavelmente você dá dentro daqueles 5 anos que a gente já começa a ter um declínio hormonal significativo. Isso. Né? Uma outra coisa que a gente precisa observar, as pessoas falam um pouco, e aí a gente precisa abrir, né, as caixas, cortisol suprarrenal. É uma coisa que às vezes eu pego muito paciente, às vezes com quadro, às vezes de, né, trazendo menopausa, e eu vou olhar cortisol baixo demais. Nossa. O nosso ritmo, né? A gente tem vivido uma sociedade que, de alguma forma, está sempre ali correndo, ansiosa com alguma coisa, trazendo ao coração desconforto. Uma hora suprarrenal, que é uma glândula também que, né, que libera cortisol, ela também cansa. E aí, às vezes, outra coisa que é importante do cortisol, e o cortisol ele abre porteira para reposição hormonal. Às vezes as pessoas ficam fazendo reposição hormonal sem avaliar o cortisol e às vezes não precisava aumentar a dose do cortisol, precisava abrir as porteiras. Olha só. Então, entender a mulher como um todo, não só a parte ginecológica é fundamental. Né? Por isso que eu sou, além de gineco e mastro, eu fiz medicina integrativa, né? A gente fez um curso. Então, a medicina integrativa ela consegue entender a mulher como um todo, porque de fato a gente não é só
né? Exatamente, porque como a gente ainda estava comentando hoje aqui na nossa mesa de conversa, uma coisa leva a outra. Então, é preciso entender um todo para chegar àquele conceito final ali, Sim. né? Nossa, que importante saber de tudo isso. E quais são os fatores, né? Eles podem antecipar ou atrasar a chegada da menopausa? Então, existe o fator genético, né? De maneira geral, quando a mãe começou a menstruar aos 12, é natural que a menina também comece. A mãe finalizou, né, o período aí reprodutivo aos 40, 45, é natural que isso aconteça. Então, tem um fator genético associado. E tem também essa questão desse estresse excessivo, né? Nosso dia a dia tá pesado, né? Exato. E a gente precisa trazer leveza a isso, né? Exatamente. A primeira coisa que eu faço no consultório com a minha paciente, eu falo para ela que eu trabalho em cima de um tripé. E o tripé é algo que só vocês podem me dar. Primeira coisa que eu faço, olha, vamos alinhar a expectativa. Eu tenho muito para te entregar, mas eu não faço por você o que só você pode fazer. Então, a gente precisa ter realmente a consciência de construção de músculo. Doutora, eu caminho. Falou, caminhar não faz mal, não, mas é pouco demais. Eu preciso construir músculo, e músculo é musculação. Não tem jeito. Mas eu não gosto. Então, querida, então, eu não consigo te ajudar. Eu tenho feito. Entendeu? Isso é fundamental. Construção, ter a consciência, eu preciso construir músculo. Se eu quero envelhecer com saúde, eu preciso envelhecer com massa muscular. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, alimentação. E aí eu falo, olha, tem que comer bem, tem que olhar para a comida, tem que perguntar de onde vem a comida. E olhar, pizza não dá em árvore, bolo não dá em árvore, nunca vi árvore de pão de queijo. Vou comer às vezes. E é legal a gente comer essas coisas. Uma vez na vida, né? Não vai tornar isso rotina na tua vida. Porque nós somos saudável. resultados. Exatamente, os resultados aparecem. Exato. E como aparecem. Inclusive, até na questão... nossa, eu tenho um hábito horrível que eu tento me livrar, que é de tomar refrigerante. Teve uma vez que eu fiquei 1 ano sem e eu notei diferenças assim enormes no meu corpo quando eu parei de ingerir o refrigerante. Inclusive, até as celulites sumiram. Sim. Sumiram, porque é açúcar puro, né? Açúcar puro. Faz um mal Sim, horrível. surreal. Eu preciso tirar porque eu amo. Já tentou a kombucha? Não. Não, kombucha é uma bebida natural. O que é que eu gosto de refri também, mas eu descobri que eu gosto muito mais do gás. É o gás que me atrai. Exatamente, é o gás que te dá proporciona aquele prazer, o gás adocicado. Pronto, perfeito. Depois você faz uma entrevista com o pessoal que fabrica kombucha. É uma bebida... Eu acho que eu já vi. Pronto. Eu acho que eu já vi, eu conheço. É um probiótico, né? Uma bebida probiótica. Assimila muito ao refrigerante, Isso. é natural e tem gás. É surreal. Eu já vi. Eu amo. Então eu como pizza com kombucha. Olha que legal. Entendeu? Aqui tem lugar que vende? Super, tem a Nato Verde, inclusive uma parceira amiga. Ela fabrica, a fabricação é caseira a fabricação. Eu já conheci uma outra paciente minha que eu até falei, você faz? Ela traz a sua kombucha pra provar. Que maravilha, então, gente. Conheço 2 pessoas que fazem aqui no nosso estado. Eu vi uma pessoa ensinando no Instagram, se eu não me engano, Sim. nas redes sociais. Olha que bacana, uma opção saudável para a vida. Pra vida. Né? E largar aí as bebidinhas que a gente gosta com açúcar demais e que não fazem bem pra gente. Exato. Porque, como você fala, realmente o atrativo do refrigerante pra gente é o gás. É o gás. E a gente consegue suprir. Vai ver, prova depois. Com certeza. E, doutora, agora voltando aqui, fala pra gente quais são os exames recomendados durante o climatério e após também a menopausa. Perfeito. A gente tem os exames básicos, né? Os laboratoriais, então avaliar a questão, como é que está a função hepática, a gente precisa ver como é que está os hormônios, né? Então, avaliar a questão hormonal, triglicerídeo, olhar a questão do colesterol, olhar exame de rotina, laboratorial de rotina. Então, isso é básico. Eu peço outros exames, peço cortisol, né, como eu falei, que eu acho que é importante a gente avaliar, enfim, e conduzir isso também. A gente tem exames de imagem que são fundamentais para a gente avaliar e liberar a reposição hormonal. 2 específicos, a gente pede de rotina, a gente acaba pedindo tudo, então a ultrassom de abdômen, tireoide, mas esses não são exames que vai... de alguma forma, interferir na nossa reposição hormonal. Mas tem 2 que são importantes, que é a mamografia, né? Então, avaliar as mamas. Imprescindível. Isso, fundamental.
E a gente pode falar um pouquinho depois dessa questão do medo ainda que as pessoas ainda têm da reposição hormonal e câncer de mama, que isso já se foi há muito tempo, mas que ainda existe muito tabu. Já a gente volta nesse ponto. E a gente tem a ultrassom transvaginal para a gente avaliar a questão do endométrio e ovários, né? Então, são órgãos que respondem ao hormônio, né? Ovário, endométrio e mama. Então, esses são fundamentais que a gente tenha antes da gente, de fato, iniciar a reposição hormonal. Olha que interessante. E a reposição hormonal? Ela é segura? E você acabou de falar pra gente que tem pessoas que não têm essa necessidade de estar fazendo reposição hormonal, né? Porque tem que verificar já um outro fator. E em quais casos ela é recomendada ou contraindicada? Então, vamos lá. Vamos falar de contraindicação, que, na minha opinião, a contraindicação da reposição hormonal, a gente só tem uma forte. Outra, a gente precisa, de fato, avaliar. Existem as vias que são possíveis ou não. Mas contraindicação clássica, quando a própria paciente teve uma história de câncer de mama. Ai, Dai, é porque a minha mãe teve câncer de mama, minha avó, minha tia, minha prima. Você teve? Não, ok, você não tem contraindicação. É simples assim. Óbvio, dentro de todo um contexto. A gente vai estar avaliando essa paciente, né? Os exames dela, assim como toda mulher. Mas se a própria paciente não teve câncer de mama, ela não tem contraindicação de fazer reposição hormonal, tá? Em relação à reposição hormonal, quanto tempo não? A gente tá falando da contraindicação, né? Isso. Então, contraindicação. Indicação. A gente tem a indicação clássica, então, ou seja, a mulher, de fato, que não menstrua mais, então, né? E a gente tem a reposição hormonal ainda ali inicial, que é aquela paciente que está naquele período de pré-menopausa. Qual a paciente que não vai ter indicação de usar, mesmo às vezes com alguns sintomas? Aí a gente precisa ver a idade dessa paciente, precisa olhar de fato os exames dela. Então, quando a paciente está numa idade acima de 40, então, pode ser climatério? Eu solicito exames, colho de fato uma história, observo, tem cortisol, tá ruim, T3, T4, olhei tireoide, organizo tireoide, organizo cortisol. A mulher melhorou? Ok, era cortisol. Era falta de hormônio tireoidiano, porque isso também confunde, né? O hipotireoidismo também dá cansaço, também dá falta de energia. Exatamente. Também dá muita sonolência. Então, eu preciso, organizando a casa. Melhorei isso aqui, tá tudo certo, mulher. Ficou bem, eu não precisei de reposição. Interessante, doutora, que o hipertireoidismo, ele se confunde a outros sintomas, né? Inclusive, quando eu estava com crises de ansiedade, mandaram fazer o exame de hipertireoidismo, porque muita coisa ali se assemelhava, os sintomas. Sim. Então, eu fiz, não deu nada, graças a Deus. Perfeito. Era só mental. Que é uma coisa que a gente precisa equilibrar. A gente precisa diariamente investir. Porque, na verdade, eu entendo que nós somos resultado de tudo que nós assistimos, ouvimos, vemos e, principalmente, falamos. A gente não dá importância, muita gente não dá importância àquilo que fala. E muita gente tem destruído a própria vida com o poder da própria boca. Exato. Né? Doutora, e falando em reposição, né? As pessoas se apegam muito naquela questão, o chá da folha da amora é muito bom, e ficam falando nisso, mas você, como profissional, o que você diz em relação a isso? E quais são as principais alternativas naturais ao tratamento hormonal? Então, doutora, pode tomar chá de amora? Eu digo, pode. Doutora, pode caminhar? Pode. É mais ou menos isso. Mas não serve. A eficácia, realmente. A eficácia é a construção muscular. Tem que fazer musculação. É importante a construção de músculo. Doutora, e da reposição hormonal? É importante fazer reposição hormonal de verdade. Entendeu? Porque a amora, ela não tem essa força de transformar e produzir o estradiol na quantidade do que você precisa. Não é o suficiente, né? E cada caso é um caso. Às vezes, tua necessidade é tão grande que aquele chazinho não vai te ajudar. Isso. Você continua tomando e não sente nada, não é isso? Exato. Para quem está sentindo já todos os sintomas, assim, que nem eu. Sim. Muito cansaço, muita dor no corpo, essas coisas. Então, teria que ser realmente uma reposição hormonal ali acompanhada pelo profissional, né? Exato. Precisa organizar a casa de verdade. Exato. Né? Então, não é insuficiente o uso da amora. É uma alternativa? Na minha opinião, não.
Uma vez que não é eficaz, para mim não é alternativo. Ouvindo, gente, dado o recado, e é de uma profissional especializada na área. Então, recado aqui aprendido, lição tomada. Doutora, como é que a alimentação ela influencia nos sintomas e na saúde geral durante a menopausa? Na verdade, a alimentação ela vai interferir na vida de todo ser humano. É por isso que eu coloco ela como um dos pilares de base. Então, na verdade, o sedentarismo e a obesidade, né, o excesso de gordura, ele inflama qualquer sistema em qualquer idade. Então, verdade, hoje a gente tem pessoas com a mesma idade, que a gente chama de idade cronológica, igual, mas com idade biológica totalmente diferente. Então, a alimentação não saudável, então, o excesso de açúcar, o excesso de gordura, o sedentarismo vai inflamar. Então, e para a menopausa, pior ainda, porque se eu entro na menopausa, de fato, ou seja, eu já tenho um declínio, né, de um sistema que era reprodutor e ele para. Eu já tenho naturalmente um declínio de osso, de músculo, né, de gordura visceral. Se eu faço ingestão de um alimento calórico, excesso de açúcar, isso, como o meu sistema está desacelerado, eu vou armazenar muito mais. Então, eu vou ter um agravo muito maior. Não à toa, infelizmente, após 5 anos da menopausa, as mulheres começam a ter isso de maneira muito mais gritante, hipertensão, diabetes. Então, na verdade, a questão da alimentação precisa ser uma educação de base. Desde, de fato, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, para que, de fato, a gente colha os frutos de uma vida saudável lá na frente, porque isso vai... Eu costumo falar que a vida é assim, a vida é plantação e colheita. Exatamente, sobre todas as áreas. Certeza. Concordo com você, Entendeu? doutora. E a prática de atividades físicas que você já falou pra gente, que a caminhada em si só não adianta, né? Tem que fazer uma musculação, fortalecer os músculos ali. E também é verdade que esses exercícios bem praticados, ele ameniza aí a insônia, a irritabilidade e também as ondas de calor. Total. Nossa. Total. Tem muitos trabalhos mostrando a importância da atividade física. Ela é suficiente? Não, porque pra gente ser pleno, a gente tem que estar com tudo ok. Então, assim, não dá pra fazer um e eliminar o outro. Eu posso fazer reposição hormonal? Eu vou estar bem? Não, se eu fizer só reposição hormonal e comer mal e for sedentário, vai ter problema. É que nem aquela pessoa com diabetes que toma o comprimido da diabetes e come horrores de açúcar achando que aquele comprimido ali vai ajudar, sendo que também tem que ter uma educação alimentar. Total. E para isso, para todas as áreas da nossa vida e as nossas dificuldades, né, doutora? Sim. Olha aí, viu? E o que acontece com o corpo da mulher, né, do ponto de vista hormonal durante a menopausa? Então, ela tem um declínio dos hormônios de base mesmo. Então, como eu falei, por que a mulher começa a sangrar muito nesse período dos pós 40 anos? Porque a progesterona vai caindo. A progesterona precisa estabilizar endométrio. Como ela vai descendo, a produção dela vai diminuindo, ela vai começando a ter esses sintomas. Então, começa a sangrar mais. Por que ela fica mais irritada? Porque ela tem muito estradiol. O estradiol, ele tem esse poder. Não à toa a mulher aquele período ali pré-menstrual, né? Ela, antes da menstruação, ela tem um pico, né? Dos hormônios naquela fase ali. Então, eu preciso organizar tudo isso. Então, o declínio hormonal faz esses sintomas acontecerem. Resseca a pele também. A pele da mulher fica super desidratada, embora ela passe N protetores, beba bastante água. Sim, porque é de dentro para fora. Exato. É de dentro para fora, não adianta. Então, é por isso que fazer a reposição hormonal é tão importante. Deixa eu trazer aquele ponto que a gente estava falando sobre o câncer de mama e os medos que as mulheres têm, né? Isso. Eu queria trazer um relato aqui, não meu, mas do WHI, que é o trabalho mais importante e significativo, que trouxe tanto medo, né, algumas mulheres para fazer reposição hormonal ou não. Para a gente entender um pouquinho, vou trazer um paralelo antes de explicar como é que está o risco relativo desse trabalho. Mas toda vez que a gente vai falar que um risco relativo ele é significativo, estatisticamente falando, ele precisa ser acima de 3. 3 ou 4. Então, a gente fala que isso é significativo. Então, trazendo um exemplo besta, se a gente pegar uma criança de 2, 3 anos e colocar essa criança para atravessar uma rua, a probabilidade dessa criança falecer é alta, sim ou não? Uma criança que não tem maturidade para atravessar uma rua. Isso. Beleza. Então, a gente fala assim, o risco relativo disso acontecer é maior que 3. No contexto aí, 10, 20, é um risco relativo altíssimo. Se eu coloco um adulto para atravessar a rua, é impossível que esse adulto morra?
Difícil, né? É difícil, é raro, mas não é impossível, ou seja, é esporádico. Isso. Então, eu falo, é menor que 3. O risco relativo das mulheres do WHI, desse trabalho que tanto trouxe terror para as mulheres, mulheres que usaram reposição hormonal, né, na época, é um trabalho cheio de falhas e tudo, mas mesmo assim ele trouxe um risco relativo de 1,2. Ou seja, é como, de fato, um adulto atravessando a rua. É um risco não Mínimo, significativo, né? Exato. E aí, no mesmo trabalho, ele trouxe o risco de câncer em pacientes sedentárias e sobrepeso, né? E aí ele traz o relato, né? O resultado de 3. E aí eu falo, gente, vocês têm medo de reposição hormonal, mas não tem medo de ser sedentária e ter sobrepeso. Exatamente. Então, o risco é muito maior da gente desenvolver doenças cardiovasculares, doenças, né, o próprio câncer, em pacientes que têm sobrepeso e são sedentários, do que fazer reposição hormonal. Então, reposição hormonal, para mim, é vida para a vida toda. Hoje em dia, a gente não tem mais aquela... eu uso 5 anos e paro? Eu uso 10 anos e paro? Não. Imagina, a mulher entra na menopausa aos 50, média. Aí, ela vai usar reposição hormonal 10 anos. Com 10 anos, ela para. A média que a mulher vai a óbito, média mundial, é 79 anos. Vamos colocar 80 para ficar redondo. Ela tem mais 20 anos. Ela vai passar 20 anos morrer? Não, porque eu trouxe benefício para ela 10 anos, até aqui. Ela tá com 60? Não, tá bom, ela já pode declinar. Por quê? Não faz sentido. Então, hoje em dia, a gente não tem mais isso. A gente segue uma reposição hormonal. Eu não brinco, não. Eu falo a verdade. Se Jesus não voltar antes, eu subo antes. Papai me leva antes. Mas se Jesus não voltar antes, eu vou morrer depois de 95 anos, cheia de músculo, sendo alegria de onde eu estiver, dirigindo meu próprio carro, cheio de alegria e energia, consciente e plena. Por quê? Certo. Porque eu vou com reposição hormonal até lá. Tá certo. Então, não tem nenhuma contraindicação. Essa contraindicação é meio que um tabu, são assim, 1 em 1 milhão. Na verdade, os riscos, né? Então, o risco da reposição hormonal, de fato, não tem. Existe um consenso de 2013 em que se uniu a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa, e eles trouxeram como conclusão desse consenso, que é um consenso que eu confesso que até eu assim, não cheguei a ver esse consenso em congresso. Então, as pessoas têm falado pouco. Eu assistindo uma aula dos meus investimentos de tempo com a medicina integrativa, foi que um dos mentores trouxe esse relato desse consenso, e realmente o consenso conclui que não aumenta risco para câncer de mama fazer reposição hormonal. Não aumenta. A conclusão Isso é um tabu, né? Exato. Mas tem que quebrar esse tabu e ter mais qualidade de vida. Sim. Se já que a reposição hormonal traz os benefícios pra gente, né? Total. Você tá ali em sofrimento. Acordar cansado não é bom. Esses calorões do nada não é bom. Sentir uma série... o fluxo que vem ali, horrivelmente. Você está nos lugares com medo ali de sujar a roupa. Sim. Nossa, isso é muito constrangedor. Então, se a mulher puder se permitir lhe dar mais qualidade de vida, ótimo. Então, vamos quebrar esse tabu, né, doutora? Bora. De que a reposição hormonal não vem para trazer um mal para a sua vida, ela vem beneficiar e te dar uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Uma outra coisa que é importante a gente trazer é que hoje a reposição hormonal é feita com hormônios bioidênticos. A molécula que teu ovário produz é uma molécula produzida hoje, né, industrialmente. Então, é a mesma molécula. A gente chama de bioidêntica ou isomolecular. Olha que é bacana. a mesma chave para a sua fechadura. Só vai fazer o bem, né? Exato. E a menopausa, ela afeta aí diretamente a saúde vaginal? Como é que lida com isso? Sim, total, né? Porque aí o ressecamento, a menopausa resseca tudo. Resseca tudo, e né? atrofia a vagina, né? Então deixa a vagina tira o libido muitas vezes, né? Sim. Aí a libido, ou a gente pode abrir outra caixinha para libido. Eu amo falar de libido. Porque libido é muito mais. As pessoas às vezes depositam muita confiança nos hormônios. Os hormônios são fundamentais. Mas eles sozinhos não são suficientes. Então, a gente pode falar de libido já. Ótimo. Mas, em relação à saúde vaginal, ela realmente sofre muito. Porque aí a gente tem o ressecamento, né? A gente tem uma fragilidade maior, né? Da mucosa, que fica mais fininha. Isso. Né? Acaba fissurando. Exato, tem o risco de fissura. Então, torna o ato, né, sexual desconfortável. E é falta de estradiol. É falta de hormônio. Quando a gente começa a repor hormônio sistêmico,
aquilo tudo vai voltando e melhorando. Né? Olha só, gente. E como lidar com a queda da libido, né? Boa. Que é comum nessa fase. Na verdade, libido, como eu trouxe, é muito mais do que hormônio. Eu costumo falar que a gente tem 5 canais de base para libido. 2 deles a gente ajusta em consultório, que é a nossa reposição hormonal. Então, os hormônios ovarianos são importantes para a lubrificação, né? Para a manutenção ali, né? Da pele, da vagina, enfim. É importante, mas tem a testosterona, que é fundamental, que eu já falei que depois de 35 anos, para mim, toda mulher merece testosterona para energia, para vigor. Mas quando a gente pensa em testosterona para libido, ela contribui, mas ela não faz sozinha. Então, eu vejo algumas pessoas querendo milagres com o uso da testo. Então, eu costumo falar que a testosterona ela é o fósforo da fogueira, mas quando a gente faz só o fósforo, a gente tenta acender a fogueira. A fogueira não acende. A paciente fala, doutora, você pode aumentar? Eu falei, claro. Aí, ao invés de um fósforo, eu dou uma tocha. E ela vai embora com a tocha dela. E aí, ela vai lá e tenta pegar fogo e o fogo também não vem. E aí, ela vai, mas doutora, mas eu tô usando agora uma tocha. Pois é, falou. Para uma fogueira queimar, tem que ter pau nessa fogueira. Tem que ter madeira, tem que ter. Então, vem aí os 3 próximos pontos, né, que eu falei que são 5, que contribuem para que a gente tenha uma boa libido. Ponto 1, amor próprio. As mulheres precisam se amar, precisam se aceitar como elas são, né? Chegando, às vezes, depois dos 40, algumas coisas já não estão, né, da forma que elas gostariam, mas ela precisa entender que se ela está com alguém, essa pessoa deve amá-la da forma que ela é. E, óbvio, se ela puder trazer contribuição positiva para a vida dela, por que não? Por que não fazer uma dieta? Por que não, né, buscar atividade física? Por que não mudar esse corpo? Precisa se amar para isso. Então, é o primeiro pilar. Segundo pilar, relacionamento. Eu posso dar um caminhão de testosterona. Se você não tiver uma pessoa que te olha, que te valida, que te ama, que cuide de você, que quer ver você bem. Exatamente. Como é que a gente vai ter vontade de ter relação sexual com uma pessoa que não olha pra gente? Entendeu? Agora, as mulheres precisam construir isso também. Precisa tirar um momento, sabe? As pessoas vão se acostumando. E aí ela começa a ver aquilo que eu trouxe, o comum. É comum, porque a gente já tá com 20 anos junto. É normal que a gente já tenha relação às vezes. Eu não tenho saco. Ele me trata assim, mas é o jeito dele. Ei, não, a gente não pode olhar assim. Ninguém nasceu para viver de migalha. Exatamente. A gente tem que se autovalorizar. Sim. E ver que a gente merece um banquete. Perfeito. E se aceitar. Isso. Porque quando a mulher, ela para também, doutora, falando como mulher, ela para e ela liga aquela chavezinha da realidade da vida dela, tudo muda. Sim. Tudo muda. Você pode estar aí no ápice da sua menopausa, no seu climatério, aí com todos os sintomas, mas quando você decide mudar, Acabou. que auto se ama, nossa, isso também é um hormônio mental É o melhor maravilhoso. hormônio. É a base, né? Exatamente. É a base. E falando no mental, quais são os principais impactos aí da menopausa na saúde mental? Porque impacta tudo, né? Nossa, a gente tem 2 impactos muito importantes. Memória. As mulheres que entram aí na menopausa, elas têm um déficit de memória. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar. E tem essa questão da ansiedade também. Infelizmente, muito, muito comum. Às vezes, situações, já tive casos de consultório, tá? De pessoas, às vezes, vindo de psiquiatra e com medicação prescrita, com transtorno de ansiedade, com transtorno de, enfim, síndrome do pânico, eu já peguei. Nossa. E pacientes que não fizeram. Tudo isso. Eu nesse contexto específico, eu não mandei não usar, mas a paciente fez por conta, né? E ela não usou e ela não precisou usar depois que a gente corrigiu a casa. Nossa. E o que é que eu falo para o meu paciente? Primeira consulta, quando meu paciente vem comigo, eu alinho, né, os pontos, falo, olha, vamos alinhar aqui as expectativas, eu preciso de você comigo, o que a gente vai fazer aqui é uma parceria, é uma troca. E aí eu sempre falo para eles fazer uma listinha. Fale uma listinha de tudo que você sente. E não vai ninguém agora. Porque zumbido é meu. Taquicardia é minha. Exato. Aumento do colesterol é meu. Exato. Deixa tudo no meu pacote. Deixa eu organizar tudo. Depois de 3 meses, o que sobrar a gente busca ajuda. Então, eu peço para que o paciente faça uma listinha de tudo que ele está sentindo. Então, ansiedade, essa insônia, tudo. Beleza, organizo a casa, alinho o hormônio, né? Vejo o que a gente precisa além dos hormônios, né? Suplemento e tal.
E aí, depois de 3 meses, eles voltam. De maneira geral, aqueles sintomas 99% foram embora. Nossa, que maravilha, surreal. gente, nossa. E Isso se é muito sobrar importante. alguma coisa, a gente pede ajuda. E deixa eu te perguntar, é possível engravidar no climatério? Até porque a mulher, se ela ainda está menstruando, ela está ovulando, né? Perfeito, sim. Ainda é possível, sim. Independentemente de todos esses problemas que ela vem acarretando aí nesse período, sim. né? O que acontece, às vezes, nesse período, é quando às vezes a mulher engravida, às vezes ela não consegue segurar, né? Porque como o óvulo ele já é um óvulo bem maduro, então o risco de aborto é maior. Mas existe possibilidade de engravidar e segurar essa gravidez, sim, existe. E as mulheres trans que fazem aí o uso de hormônios, né? Elas passam por alguma forma de menopausa? Então, sim, né? A reposição, né, de hormônio, elas usam uma carga absurda, né? De teste e tudo. Mas continuam, né? Se elas continuam sendo mulheres, né? Então, vai precisar, sim, do contexto aí, trazer à tona, porque lá na frente vai sentir falta. E o que muda nos cuidados com as mamas após os 40 anos? Então, após 40 anos, toda mulher precisa fazer a mamografia, né, anual. Por quê? Porque, infelizmente, 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer de mama. Isso é uma estatística muito alta. Então, precisa, sim, fazer os exames de rotina. Então, ultrassom, autoexame, mamografia é necessário, importante e na nossa avaliação anual. Doutora, me tira uma dúvida de conversas corriqueiras, né? Que a gente não deve se prender a isso e sim à opinião do profissional. Mas muitas pessoas falam que a mulher, quando ela amamenta bastante, o risco dela contrair um câncer de mama é bem menos. Isso. Ou isso é um tabu ou realmente é verdade? É essa verdade, conversão? é verdade. Quando a mulher engravida, ela matura as células. Uma célula mais jovem tem uma probabilidade maior de gerar câncer. Então, mulheres que nunca engravidaram ou mulheres que, enfim, né, que nunca geraram. Às vezes tem mulher que engravidou e não tem filho, porque teve um aborto ali no meio do caminho, mas as mulheres que não amamentaram, elas têm realmente um risco maior, né? Existe trabalhos, estudos que falam sobre isso. E as mulheres que amamentaram, elas tiveram a maturação dessas células da mama até o estágio 3. E quando as mulheres têm essa maturação, elas têm um risco menor mesmo. É como se fosse um fator de proteção. Isso é verdade. Muito bom. E quando é que é necessário complementar a mamografia com outros exames, como a ultrassonografia ou a ressonância? Perfeito, em 2 situações. Quando essa mamografia... A mamografia, para a gente tentar entender de maneira mais simples, ela é um raio-x, né? É um raio-x da mama. E às vezes a gente encontra nódulo na mamografia. E às vezes esse nódulo, a mamografia ela não tem o poder de dizer se esse nódulo é um nódulo sólido ou se é um nódulo de água, né? Um nódulo... Ela só visualiza, né? Isso, ela vem que tem um nódulo. É um cisto? Pode ser um cisto. Se é um cisto, é uma alteração benigna da mama, não tem nenhum risco. Mas aí, quando ela vê um nódulo, ela vai apontar esse nódulo, então é importante complementar o exame com a ultrassom, para a gente entender se aquele nódulo que foi visto em mamografia é um cisto, e isso é benigno e não tem o que se preocupar, ou se é um nódulo sólido, e esse precisa, sim, realmente, dependendo do nódulo, da característica dele, se é necessário fazer biópsia e seguir a investigação. Então, quando a mamografia vê o nódulo, é importante a gente solicitar a ultrassom. A ressonância ela é importante para aquelas situações em que as pacientes têm um histórico familiar muito forte, aquelas pacientes que têm mamas muito densas. Então, né, a densidade para a mamografia é ruim, então ela já não consegue ter uma cobertura aí segura. Então, é importante, às vezes, em algumas situações, ou história familiar ou mama muito densa, realizar a ressonância. É interessante. Doutora, o autoexame ele ainda é recomendado? Então, na verdade, o autoexame ele trouxe algumas dificuldades que são pavores, né? E aí acaba aumentando a ansiedade e toda a ansiedade, para mim, contribui um pouquinho para as doenças de maneira geral. Então, hoje a gente não fala mais para o paciente fazer autoexame todos os meses, que antigamente tinha essa orientação. O que é que eu oriento especificamente, assim, particularmente também? Avalie a sua mama depois que você for avaliada por um especialista, seja um ginecologista, seja um mastologista. Por quê? Porque a gente tem uma familiaridade com o tecido mamário. Às vezes tem mulher que toca, doutora, tem um nódulo aqui, e é tecido de mama.
Então, às vezes, fica trazendo pavor, às vezes tá para menstruar. Causa uma ansiedade, Isso. né? Horrível. Aí, às vezes, perto de menstruar, de fato, a mama responde. Às vezes, engurgita, fica maior. Às vezes, tem um tecido mamário ali, né? Por algum processo que fica um pouquinho, né, mais ressaltado. Então, desconforta a mulher, deixa ela, né, mais ansiosa. Então, não tem essa necessidade. Então, eu falo assim, o que é mais importante? Se conhecer. Se conhecer. Ela precisa se conhecer. Então, ela sabe como ela sabe como é o mamilo. Então, foi no especialista, chegou em casa, se olha, se toca, se conhece. Porque se alguma coisa muda disso, então, ela tá tendo uma retração de mamilo. Meu mamilo não era assim, eu conheço ele. Ou tô sentindo um nódulo, eu conheço minha mama, que eu já toquei nela antes. Então, se conhecer é mais importante do que ficar nessa loucura de se tocar todo mês e ficar nessa paranoia, porque cria um certo... Né? Exatamente, né? Pode gerar é uma ansiedade e aí adoecer o mental já era. Desanda tudo. Desanda mesmo. A nossa mente, ela sabota o corpo inteiro. Verdade. E vai pro corpo e aí não tem conversa, não vai parar no psiquiatra não para ver se você não se estabiliza ali novamente. Doutora, mulheres com próteses de silicone, né? Precisam de cuidados ou exames assim diferentes? Não. A mulher com prótese, ela precisa fazer mamografia também. Existem umas manobras, né, a mais. Então, a gente tem outras incidências, né, que faz com a prótese, faz sem a prótese. Então, recebe um pouquinho mais de radiação, porque eu preciso fazer em outros ângulos. Mas rotineiro, é anual, a rotina também. E aí, em algumas situações, vale a pena fazer ultrassom também, para avaliar. Mas não tem nada de específico. Eu fiquei assim curiosa porque o nosso seio ele é apertado assim de dois ângulos, né? Lateral e frontal, assim, bem achatadinho. E as pessoas dizem que sentem muita dor. Eu não senti dor nenhuma, não. Que bom. Graças a Deus. Isso eu acho porque, de fato, isso depende muitas vezes do local que você faz, do técnico. Ou, às vezes, também a mulher já vai com aquilo na cabeça. Nossa, dói muito. Eu não achei que doeu, assim. Tem vários fatores. Tem o fator do profissional que faz o exame. Tem o fator da mama da mulher. Sabe da história assim? Já ouviu falar de alguém que tem menopausa? Menopausa não. Endometriose. A gente fala assim, nossa, fulana tem frescura. Diz que dói muito. Gente, ela tem endometriose. A menstruação dela é diferente mesmo. Então, o paciente com a mamografia é mais ou menos isso. Tem pessoas que têm mama muito densa, muito tecido mamário. Aperta um tecido mamário pleno. Dói muito mesmo. Então, dependendo de como é a mama, da composição, se a mama é só de gordura, às vezes o paciente já evoluiu, já tem uma bem gordurosinha, realmente não tem desconforto. Mas se a paciente tem mama densa, essa paciente sofre muito. Como é que é feito aquele procedimento para quem tem o silicone, né? Então, o procedimento é o mesmo. O mesmo? Só que aí a gente faz daquela mesma forma, aí a gente coloca com prótese, né? Então, aperta assim e faz. E aí a gente tem, com a manobra, a gente tenta afastar a prótese e faz só do tecido mamário. Mas doutora, e fala pra gente que papel o ginecologista, mastologista, ele pode aí desempenhar, né, na saúde emocional da mulher madura? Então, emoção é algo que a gente precisa estar sempre trabalhando no tripés, que eu falei de duas bases, que eu falei de atividade física, falei de alimentação. O terceiro pilar, para mim, eu chamo de equilíbrio emocional. A gente precisa... Eu sempre oriento minha paciente, eu peço dela 15 minutos. Me dá 15 minutos seu. Pra quê? Fazer nada. Isso é tão bom. As pessoas não têm parado. Quando elas acham que estão descansando, elas estão olhando e passando coisas, informação, muitas vezes informações péssimas, entendeu? E eu falo para elas fortalecerem 2 pontos, 2 pilares nesses 15 minutos. Gratidão. Se tem um negócio que aquece a alma da gente, é gratidão. Agradece tudo. A gente tem tanta coisa para agradecer. Tem, tanta realmente. coisa. Chove lá fora, nossa casa não cai água, a gente tem um lençol limpinho, a gente consegue pagar nossas contas. Sabe? Tanta coisa para agradecer. A gente ser agradecido até pelo mínimo, né? Se você não tem muito, seja agradecido pelo mínimo. Isso faz uma diferença tão grande. Isso aquece tanto o coração, traz paz, com certeza. O pai está vendo lá que você está grato por tudo aquilo que ele te propôs, que ele te proporcionou. Sim. Então, quem tem essa sensação, né? Esse amor, eu te digo, essa vida espiritual, isso ajuda muito. Isso daí, nossa, traz. E aí o outro pilar desses 15 minutos, eu falo de identidade. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas não sabem quem elas são. Elas sabem o que elas têm,
Elas sabem o que elas fazem, então, mas elas não sabem quem elas são. E aí, às vezes, você pergunta, quem é você? Ela faz, eu sou uma advogada. Eu tenho uma empresa de... Não, mas quem é você? E a gente precisa... Nem por isso ela está completa, nem por isso ela está plena, nem por isso ela está feliz. Está faltando. Isso é o que somos. Nós somos felizes. Nós somos capazes, nós somos vencedoras, nós somos alegres. Então, eu falo, me dá 15 minutos. Agradece e fortalece sua identidade. Fala, eu sou incrível. Eu chamo de profecia sobre mim. Eu falo muita coisa boa de mim. Que lindo, que maravilha. Eu vivo. Isso ajuda. Isso, a gente tem que parar realmente, doutora, para fazer isso no nosso dia a dia. Nossa vida corrida, cheia de trabalho, de estresse, de preocupação, de responsabilidade. A gente tem que se permitir esse momento. Eu gosto muito, às vezes, faço bicicleta, vou até um local de natureza onde tenha mato, vento e água. E lá eu converso com Deus também. Perfeito. Fora dentro da minha casa, que é imprescindível. O dia amanhece, eu não sei começar o dia sem recarregar minhas forças que vêm do alto. Porque a partir daí as coisas começam a fluir. E isso é muito imprescindível para a nossa vida. Aí, para a gente finalizar a nossa conversa, que conversa maravilhosa, produtiva, informativa. A gente passaria o dia falando sobre o assunto, porque é muito bom, tanto eu que estou aqui com você, aprendendo e também passando essa informação para quem está nos acompanhando. Isso é muito prazeroso. A gente conversar com quem gosta, com quem é cheia de luz, com quem gosta do assunto, e isso é muito bom. E que mensagem você deixaria para as mulheres que estão aí entrando nessa nova fase da vida? Não desista de buscar ajuda. Não desista de buscar alguém que te entenda. Não aceite que isso é normal, porque não é normal. Não é normal porque os seus exames estão normais. Não é normal os seus sintomas porque você tem essa idade. Não é normal. Existe uma vida ideal para ser vivida e ela é para você. Maravilha, doutora, foi um prazer imenso te receber aqui. Quero dizer que Entrevistas DPE, nossa Rádio Defensoria, está sempre de portas abertas para conversas enriquecedoras como essas. Volte sempre. Uma honra, estou à disposição. Gente, que conversa deliciosa, maravilhosa, cheia de informação que eu tive aqui com a doutora Daiane Amorim, ginecologista e mastologista, que nos trouxe aí esse monte, essa enxurrada de informação rica para as nossas vidas, principalmente para você, mulher. Para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Você também acompanha e acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify na nossa Rádio Defensoria. E eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.